Bom dia, Shalom, glória a Deus, mais um dia iniciamos na presença dEle. Que bom ter você aqui, Rose. E glória a Deus, bom dia. Maíra, bom dia, Shalom. Abri aqui o YouTube. Como vocês estão? Espero que bem, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Gleice, bom dia, Shalom. Espero que todos estejam bem. Você que está aqui comigo também no YouTube, bom dia. Deus te abençoe. Vamos para a leitura de mais um capítulo hoje. Estamos aprendendo muito com o livro de Êxodos. Com o livro de Êxodo. Estamos aprendendo muito com Moisés, esse povo que ainda estava lá no Egito. Hoje, capítulo 12. Êxodo 12. Fixa aqui. Fixar. Isso. Bora orar pra gente não perder mais tempinho aqui. Não que desse bate-papo eu não gosto, eu amo. Mas é porque eu já não entrei 6h30, já entrei. Ligamos a live aí um pouquinho depois, né? Pai, obrigada por esse dia, Senhor. Meu querido Pai, amigo, e ao mesmo tempo, Deus tão grande, soberano. Obrigada, Pai, por esse dia que se inicia. Obrigado por essa nova chance de poder fazer melhor do que foi até então. Que possamos agradar o Senhor o tempo todo. É o nosso desejo, Senhor. Obrigada pelo cuidado enquanto dormimos. Obrigada pela Tua presença ao despertarmos. Obrigada porque Tua graça, Tua misericórdia se renova sobre nós. Obrigada pelo Teu amor, Pai, pelo Teu perdão. Obrigada pela Tua companhia, Senhor. Espírito Santo, tem liberdade para falar aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja, que tenhamos entendimento, que seja uma lição para nós, que possamos mesmo absorver todo o conteúdo, não apenas ler. Nosso desejo é aprender, que toda palavra aqui possa ficar em nossa mente e coração. Usa-nos conforme o Teu querer e a Tua vontade, que possamos transbordar, Pai. É mais de Ti em nós, mais de Ti em nós. Te amamos, Pai, Te amamos, Te adoramos e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém e amém. Êxodo 12, a Bíblia de Estudos aberta, nossos comentários e a nossa Bíblia na leitura, linguagem de hoje, né? Diz assim para nós, capítulo 12. O Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito, e ele disse: Este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá um carneiro ou um cabrito para a sua família, isto é, um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo o comerão juntos, repartindo-o de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer.
O animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito sem defeito e de 1 ano. Vocês o guardarão até o dia 14 deste mês. E na data deste dia, todo o povo israelita matará os animais. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes dos lados e de cima das portas das casas onde os animais vão ser comidos. Nessa noite, a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermentos e ervas amargas. A carne não deverá ser comida crua, nem cozida. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado na brasa. Não deixem nada para o dia seguinte e queimem o que sobrar. Deixa eu marcando aqui, gente. Cadê minha caneta? Versículo 11. Já vestidos, calçados e segurando o bastão, comam depressa o animal. Uau! Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Deixa eu marcar aqui, peraí. O Senhor deu toda a ordem, né? Passou tudo direitinho, ó. No dia 10, cada pai de família escolherá um carneirinho. Vai escolher, no dia 10 ele vai escolher. Aí dá instrução, se a família é pequena, grande, né? Se for pequena, vai dividir. Fala qual animal que ele quer. Guarde até o dia 14. Outra coisa que eu quero marcar aqui mais aqui, sobre o calendário. Este mês será para você o primeiro mês do ano. Continuando, cadê? Passar nos batentes o sangue do animal escolhido. A carne não deverá ser comida, crua e nem cozida. Não deixe nada para o dia seguinte, queime o que sobrou. Já vestidos, calçados e segurando o bastão. É aquele jeito, comendo para sair. Sabe aquele cafezinho que a gente toma antes de ir viajar? Você já tá preparada, a mala já tá no carro. Pelo menos na nossa família aqui, seja aqui em casa, seja na dos meus pais, quando a gente vai sair junto, tá todo mundo pronto. E antes de sair todo mundo junto, ainda tem um cafezinho na casa da vovó Nete. Aí tá todo mundo já pronto para sair, mas tá tomando café ali na mesa. Desse jeito. 12. Nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Castigarei todos os deuses do Egito. O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas
onde vocês moram. Quando eu estiver castigando o Egito, eu verei o sangue e não passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. Comemorem esse dia como festa religiosa, para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Versículo 15. Durante 7 dias vocês comerão pão sem fermento. Por isso, no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas. Pois qualquer pessoa que comer pão com fermento, desde o primeiro até o 7º dia, será expulsa do meio do povo de Israel. Olha, eu não sabia dessa, não lembrava disso aqui não. Pão com fermento, desde o primeiro até o 7º dia. No primeiro dia e também no 7º, façam uma reunião para adorar a Deus. Nenhum trabalho será feito nesses dias, a não ser para preparar a comida. Comemorem a festa dos pães sem fermento. Pães asmos também, sabe? Como se chama. Comemorem a festa dos pães sem fermento no aniversário do dia em que eu tirei do Egito as tribos do povo de Israel. Essa comemoração será uma lei permanente que passará de pais a filhos. Comemorem a festa dos pães sem fermento, no aniversário do dia em que eu tirei do Egito as tribos. Essa comemoração, 18, desde a tarde do dia 14 do primeiro mês até a tarde do dia 21 do mesmo mês, o pão que vocês comerem será feito sem fermento. 7 dias, né, gente? Do dia 14 ao dia 21. O pão que vocês comerem será feito sem fermento. Durante esses 7 dias, não haverá fermento nas suas casas, pois quem comer pão com fermento, seja um estrangeiro que estiver vivendo no país, seja um israelita, será expulso do meio do povo de Israel. Portanto, nesses dias não comam nada que tenha fermento. Em todas as suas casas só será comido pão sem fermento. 21. Moisés mandou chamar todos os líderes do povo e disse: escolham carneiro. Aí Moisés passou para o povo a ordenança do Senhor. Isso aqui que nós lemos até agora, Deus falando para Moisés e Arão. 21. Aí Moisés mandou chamar todos os líderes do povo. Escolham carneiros ou cabritos e os matem para que todas as famílias israelitas possam comemorar a Páscoa. Peguem um galho de hisopo e o molhem no sangue que estiver na bacia. Passem nos batentes dos lados e de cima da porta das suas casas, e que ninguém saia de casa durante toda a noite. Quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá o sangue ali nos batentes e não deixará que o anjo da morte entre nas suas casas para matá-los.
Vocês e os seus descendentes devem obedecer esta ordem para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor lhe dará, como prometeu, vocês deverão continuar realizando essa cerimônia religiosa. Devem obedecer esta ordem para sempre. 26. Quando os seus filhos perguntarem o que quer dizer essa cerimônia, vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa em honra do Senhor Deus, pois no Egito ele passou pelas casas dos israelitas e não parou. O Senhor matou os egípcios, mas não matou as nossas famílias. Então os israelitas se ajoelharam e adoraram a Deus, o Senhor. Depois foram e fizeram tudo o que ele havia ordenado a Moisés e a Arão. Versículo 29. À meia-noite, o Senhor Deus matou os filhos mais velhos de todas as famílias do Egito, desde o filho do rei, que era o herdeiro do trono, até o filho do prisioneiro, que estava na cadeia. E matou também a primeira cria dos animais. Naquela noite, o rei, os seus funcionários e todos os outros egípcios saíram da cama. É que em todo o Egito havia gente chorando e gritando, pois em todas as casas havia um filho morto. Nessa mesma noite, o rei mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: nossa, gente, que forte, né? Meu Deus. Aí o rei chamou Moisés e Arão e falou: saiam daqui, vocês e todos os outros israelitas. Deixem o meu país. Vão adorar a Deus, o Senhor, como vocês pediram. Peguem as suas ovelhas e cabras, o seu gado e vão embora. E peçam a Deus que me abençoe. Os egípcios insistiram com os israelitas para que saíssem do país o mais depressa possível. E eles diziam: se vocês não saírem, todos nós vamos morrer. E assim, cada família israelita pegou a massa de pão sem fermento, pôs numa bacia, embrulhou a bacia num pano e carregou no ombro. Os israelitas fizeram como Moisés havia ordenado e pediram aos egípcios joias de prata, de ouro e roupa. O Senhor Deus fez com que os egípcios dessem de boa vontade. Isso aqui é importante, né? Não foi pego à força. O Senhor Deus é tremendo. O Senhor Deus fez com que os egípcios dessem de boa vontade aos israelitas tudo o que eles pediam. E assim o povo de Israel tomou as riquezas dos egípcios. Os israelitas saíram a pé de Ramessés e foram para Sucote. Os israelitas saíram a pé. Eram mais ou menos 600.000 homens, sem contar as mulheres, as crianças e os idosos. Com eles foram muitas outras pessoas e também muitas ovelhas e cabras e muito gado. Gente, é muita gente. Lembra quando chegaram no Egito e registrou ali para nós
de José, 200 e poucas pessoas, não foi? Da família de Jacó que foram para o Egito, ó, capítulo 46, versículo 27. Assim foi 70 o total de pessoas da família de Jacó que foram para o Egito. Setenta pessoas, gente. Setenta. Sempre tem andado, então. É isso aí, gente. 70. E agora, 600 mil, contando só os homens. Vamos continuar. Deixa eu pegar minha bateria. Aqui. Êxodo 12, versículo 39. Os israelitas fizeram pão sem fermento com a massa que havia levado do Egito, pois os egípcios os haviam expulsado do país tão de repente que eles não tinham tido tempo de preparar a comida e nem de preparar massa com fermento. Os israelitas tinham vivido no Egito 430 anos. É muito tempo, né, gente? Pessoas. Versículo 41. No dia em que terminaram os 430 anos, todas as tribos do povo de Deus, o Senhor, saíram do Egito. Essa foi a noite em que o Senhor ficou vigiando para tirá-los do Egito. Olha que detalhe lindo. O Senhor ficou vigiando, cuidando. Essa noite é dedicada ao Senhor para sempre, como a noite que deverá ser comemorada por todos os israelitas. Versículo 43, o Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: esta é a lei para a Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer a refeição da Páscoa. Porém, todo escravo comprado poderá comer dela depois de ser circuncidado. Os estrangeiros, tanto os que estiverem de passagem, como os que estiverem vivendo no país, vivendo de salário, não poderão tomar essa refeição. Ela deverá ser comida na casa onde foi preparada. Não será tirada dali. E não quebrem nenhum osso do animal. Todo o povo de Israel deve comemorar essa festa religiosa. Não poderão tomar parte nela os homens que não tiverem sido circuncidados. Porém, se algum estrangeiro estiver morando com vocês
e quiser comemorar a Páscoa em honra do Senhor, vocês deverão primeiro circuncidá-lo e também todos os outros homens e meninos da sua família. Depois, ele poderá tomar parte na comemoração e será como se fosse uma pessoa nascida em Israel. A mesma lei será para os israelitas nascidos no país e para os estrangeiros que vivem entre vocês. Todos os israelitas obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Naquele dia, o Senhor tirou do Egito as tribos do povo de Israel. Uau! Todos os israelitas obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado. Pai, obrigada pela leitura deste capítulo, obrigada pelo teu cuidado, obrigada por nos ensinar. Obrigada, Pai, pela tua graça e misericórdia. Obrigada pelo acesso que temos ao Senhor, por essa liberdade a qual podemos te pedir ajuda, orientação. E pelo teu Espírito Santo podemos ter acesso ao entendimento que o Senhor deseja para nós. Não apenas a um livro para ler, por ler, mas a absorver toda a mensagem que tem aqui por trás de cada linha. O Senhor é aquele que tem a liberdade em nossas vidas para nos ensinar, nos instruir. Este é o nosso desejo, Pai. Obrigada por isso. Nós te amamos. Amém e amém. Êxodo 12. A saída do povo do Egito. Glória a Deus. Enquanto eu lia, o Senhor foi tratando no meu coração sobre a obediência. Quando Deus falou para Moisés e Arão e instruiu, no dia 10, separe o animal. Dia 14, vocês vão guardar este animal até o dia 14. E aí, neste dia, matem os animais. Do dia 14 ao dia 21, vocês não vão comer fermento. Só pão sem fermento. Preparem e comam. 7 dias sem fermento. Tirem o fermento de casa para que nenhum acidente aconteça. Sejam obedientes e cumpra assim o que eu estou ordenando. E deu a instrução de como ia fazer com os animais. Enquanto eu lia, eu pensei e senti no meu coração que esse processo de obediência quanto a fazer um pão sem fermento foi para também ver o compromisso do povo. O compromisso e obediência, sabe? Povo, olha a quantidade de gente que nós vimos. Mais ou menos 600 mil homens, sem contar mulheres, crianças e idosos. E ainda diz aqui, depois, né, na saída, que teve mais gente que foi junto. Esse mais gente que foi junto, eu acredito que foram os que se converteram. Eu acredito que teve egípcios que se converteram. E vocês? Porque está aqui, olha. Eram mais ou menos 600 mil homens, sem contar as mulheres, crianças, os idosos. Com eles foram muitas outras pessoas. Isso aqui me dá bagagem para eu imaginar e crer que tiveram egípcios que foram convertidos. Mas voltando ao período da obediência quanto a fazer os pães asmos, né? Os pães sem fermento, o Senhor estava vendo que o povo de Israel
por conta de uma descendência, por conta por conta dos antepassados, o Senhor queria ver toda essa gente que é descendente de Jacó, né? Todo esse povo que está aqui, como o povo de Israel, no total, me conhecem mesmo como Deus? Ou tem gente ali no meio que foi consumido pelas tradições e por conta dos egípcios? Eu vou, nesse período de 7 dias, pedir uma atitude de confiança, fé e posicionamento, e nesse período eu vou poder saber aquele que de fato me obedece, me honra e não tem apenas o título de crente, sabe? Não tem apenas um título de cristão, mas de fato é o meu povo. O Senhor aqui nesse tempo fez com que houvesse mediante a atitude, quero saber aquele que me serve de coração ou aquele que vai na igreja porque está acostumado a ir, ou aquele que fala que é crente porque o pai é e a mãe é. Vocês estão conseguindo me acompanhar no raciocínio? E aí, durante esse período de 7 dias, e o Senhor dá a ordenança, e quando Moisés e Arão vai falar para os líderes e passa tudo direitinho, ainda fala quanto ao animal. O animal tem que ser um cabrito ou um carneiro, não vai tirar nada dele, né? Os miúdos vão ficar, a cabeça vai ficar, nem o osso pode ser quebrado, não vai cozer e não vai comer cru, precisa ser assado na brasa. O sangue deste animal precisa ser passado nos umbrais da porta. E isso vai ser a marca aonde o anjo da morte não vai encostar, não vai passar. E aí, olha só, essa marca também, lembra que em todas as pragas, o povo dos israelitas, a terra ali de Gozen, né? Gozen ou Gozen, depende da tradução aí, porque nas minhas Bíblias tem os dois nomes, acento no O ou acento no E. Mas essa parte do Egito era onde os israelitas moravam. Então, foi esclarecido para nós que durante as pragas consumirem o Egito, o povo de Israel, nesta região, era poupado. Então, a região ali onde eles estavam não era atingida. Ok. Agora, na praga da morte do primogênito, o Senhor pede uma atitude entre os israelitas e diz para eles: se não tiver o sangue na porta, eu entendo que esta pessoa não tem parte comigo. Porque como um ato de obediência e de entendimento que é um povo separado, o Senhor estava pedindo tanto para mostrar que eu creio no que Ele fala, eu confio nele, eu obedeço às suas ordens, como também era uma forma de mostrar: aqui é um povo separado, eu creio e a minha família é do Senhor dos Exércitos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Foram 400 anos nessa terra, a qual nós vimos deuses de tudo quanto é coisa, animal, é natureza, mas eu não pereci, eu não me contaminei. Eu e a minha casa somos do Senhor. Se o Senhor deu essa ordenança no meio do seu povo,
era para que até ali no meio, se houvessem aqueles que estavam consumidos pelas tradições do lugar, mesmo levando o nome de crente, ali naquela noite, o Senhor estava fazendo a separação do joio e do trigo, no meio do trigo. Entende? Aqui já não é mais apenas para falar da diferença do povo de Israel e os egípcios. Ia como uma limpeza também dentro do próprio povo. Nas outras pragas, mora na terra na região de Gozém, o Gozém, é israelita, vai ser poupado. E assim foi. Agora aqui falou, opa, mesmo aqui dentro da região, eu quero que faça assim, durante 7 dias, sem fermento, pegue o melhor animal, me ofereça, o sangue é ali. Ou seja, gente, cada instrução dessa tem uma intenção de ensinar o povo. Eu acredito que o sangue de algum animal, se esse israelita tivesse sido consumido por ritual, por conta de um animal, não pode tirar o sangue. Eu não entendo, tá? Se tiver adoração para algum animal, como seria o ritual para aquilo. Mas eu creio que tudo aquilo que o Senhor faz tem a intenção, tem uma intenção. Então, pedir para que o animal fosse feito daquele jeito ali já era uma obediência e mostrar o posicionamento de que eu faço sim, porque este animal não representa nenhum Deus e eu o sacrifico para o Senhor Todo-Poderoso. Não há problema algum deixar os miúdos ali dentro, colocá-lo inteiro sendo assado e eu vendo aquele processo, porque é apenas um animal que o meu Deus pediu como um sacrifício em prova da minha adoração e obediência a Ele. Vocês estão acompanhando o raciocínio? E, gente, em todo o tempo o Senhor entregando a ordem passo a passo, Moisés e Arão, até quando ia passar para os líderes aquilo que o Senhor tinha falado, eu acredito que mesmo que o Senhor falou ontem, diga isso, isso, isso. Quando Moisés vai passar para os líderes, o Senhor está ali, não esqueça disso, passe isso tudinho. Nas nossas limitações, né, gente? Às vezes a gente tem aquela intenção, cadê a palavra, meu Deus? A tendência de quando vai passar alguma informação para alguém, esquecer de um detalhezinho, porque para nós às vezes é algo bobo, ou acrescentar uma coisinha, né? Não tem isso? E aí o Senhor fala tantas instruções, tantos detalhes importantíssimos. Moisés e Arão não pode deixar de falar nada. E aí eu creio, o Senhor estava ali, lembrando Moisés e Arão para não esquecer, porque já pensou na limitação humana um detalhe desse não ser passado? Mas o nosso Deus não quer que tenha desentendimento ou erro, então ele está presente em todo o tempo, ainda mais quando foi ele que ordenou entregar a mensagem. A hora que Moisés e Arão está passando a informação, ele está ali, trazendo à memória tudo o que foi mandado. E nós temos experiências assim, né? Quando você tem um sonho profético, você lembra dele com detalhes. Se é um sonho comum, depois esquece. Sonho profético, você lembra com detalhes. Então, quando o Senhor também tem uma mensagem para você entregar, vai lembrar com detalhes, porque não é de nós, é do Senhor. A obediência do povo ali falou muito ao meu coração. E olha, aí quando eu leio no final, porque quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, o povo israelita, o Senhor está falando para marcar a casa
Porque será que no meio do povo ainda tem aqueles que foram consumidos? Por tanto tempo está vivendo no Egito, deixaram ser consumidos e agora no meio ali estão tentando adorar outros deuses. E aí, ao ler isso, no final do capítulo, a gente tem uma resposta. Versículo 50. Todos os israelitas obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Ai, gente, fiquei tão feliz ao ver isso. Todo o povo de Israel conhecia de fato quem era o seu Deus. Não era um cristão, não era um crente de porque só meu pai foi, minha mãe foi, meus avós foram, cresci no lar, vou porque vou, mas nem sei se eu sou mesmo. Misericórdia, né, gente? Tá repreendido isso em nome de Jesus, mas é algo comum. A gente já ouviu histórias assim. E nós não queremos ser alguém que não tenha intimidade com Deus. Ser crente por ser, porque os pais foram, avós foram, não, a gente o conhece, não apenas de ouvir falar, mas de saber quem Ele é e andar com Ele. E aí no versículo 51, e naquele dia o Senhor tirou do Egito as tribos do povo de Israel. A Maíra tinha comentado, talvez esse foi o erro, um alerta de spoiler. Depois repete pra mim que eu fui falando tanto, Maíra, que eu perdi o contexto. Desculpa, tá? Na hora que eu vi, eu já não tinha entendido, mas eu continuei comentando o que eu tava para não perder meu raciocínio. Mas eu não tinha entendido. Eu sei que tem uma ligação com o que eu falei. Depois você me fala. E a Nise comentou, sim, estamos percebendo cada ordem e cada detalhe sendo passado e obedecido. Amém. Perdão pelo horário. Sei que nosso combinado é 30 minutos para que o horário de servir isso tudo dê para todos e seja um tempo mesmo que curto, mas é para que nós temos algumas instruções, né? Hoje foi um capítulo mais extenso e tanta coisinha que eu senti o Senhor tratando conosco, nos ensinando, que eu tinha que compartilhar. Amanhã estaremos juntos em nome de Jesus para a leitura de mais um capítulo. No nosso grupo, ali no WhatsApp, vou colocar para nós os comentários da nossa Bíblia de Estudo que acrescentam muito em nosso aprendizado. Deus abençoe cada um de vocês e amanhã estaremos aqui firmes e fortes em nome de Jesus. Beijo, fiquem com Deus e até amanhã também a nossa célula presencial. As expectativas para estarmos juntos é sempre muito bom. Beijo, fiquem com Deus, um ótimo dia em nome de Jesus. Tchau! Acho que não quer deixar. Ah, agora foi. Beijo, beijo, Gleice. Tchauzinho. Ai, a Maíra, ainda bem que eu não encerrei, deu tempo de ler. A Maíra colocou assim, olha. O erro de levar egípcios junto com eles. Ah, é verdade, né, Maíra? E mesmo eles obedecendo, quando tiveram as dificuldades do deserto, ficaram murmurando e não tiveram fé. Exato. O erro aí, os egípcios que se converteram e foram juntos, no momento da aflição e da dor ali, lembraram do tempo, né? E podem ter sido as influências ali. Esses outros, então, que foram com o povo quando estavam saindo do Egito, foram porque viram o que tinha acontecido e eu não quero ficar aqui não. Eu vou embora com eles. Pode ter ido por medo, pode ter ido porque alguns converteram de fato, pode ter ido aqueles, é ruim de eu ficar aqui, eu quero ficar com eles. E aí, na hora da dificuldade, foi por conta da bênção, né?
foi por conta da provisão, foi por conta do momento da entrega da bênção mesmo, foi por conta da bênção. Aí na hora da luta, na hora do desafio, não conseguiu se manter firme. Eita Deus, outro ensinamento aí, hein? Na próxima a gente continua. Amanhã, se Deus quiser. Beijo. Fiquem com Deus. Que bom que deu tempo de eu ler seu comentário. Beijo, gente. Até. Ai, meu dedinho tá marcando lá. Agora foi. Beijo.